Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre a pataquada do São Paulo ontem, apesar da classificação, o Neto dando sua opinião sobre o tricolor e a sequência que virá. Isso e muito mais. Vambora pro vídeo! O que aconteceu ontem no Morumbi foi assim, um fio de uma tragédia esportiva. Olha, seria uma das maiores de todos os tempos. Só para ter o recorte histórico, o Sport nunca havia vencido uma partida no Morumbi em anos de confrontos com o São Paulo, desde na década de 70. Nunca havia vencido, passado perto de uma vitória e venceu por 3-1. Tirando, assim, o mata-mata, ele tem algumas características. É bem interessante a gente ter a convivência de mata-mata grande, com pontos corridos, que são competições literalmente diferentes, com componentes diferentes, né? E acho que o jogo de ontem tinha essa situação de uma classificação quase garantida, e que a gente viveu em outros confrontos também, mas talvez a do São Paulo fosse a situação de fato mais confortável. O time que havia vencido fora de casa. Só o São Paulo havia vencido fora de casa. Só o São Paulo estava enfrentando um time da Série B. Mas o Sport, ele tem algumas virtudes importantes. Um treinador inteligente e que armou o time dele para sair dignamente da competição. A partir do momento em que o jogo vai te permitindo possibilidades, você pode ir passando a mudar os seus objetivos durante o jogo. Foi basicamente o que aconteceu. São Paulo não fez um primeiro tempo ruim, fez um golaço, como você mesmo falou. Talvez aí tenha dado uma confiança um tanto quanto exagerada, porque a coisa estava fluindo muito fácil. E o Sport empata o jogo numa das últimas bolas do primeiro tempo, numa bola, rebote de bola parada. E aí é aquela estratégia. Eu fui muito provocado nessa semana, porque de fato o meu sistema preferido de jogo, os 3 zagueiros, eles foram muito bem utilizados por vários treinadores durante a semana. Então, o Luxemburgo teve sucesso com os 3 zagueiros diante do Atlético, o Portaluppi teve sucesso com os 3 zagueiros diante do Cruzeiro, o Sampaoli teve sucesso com 3 zagueiros diante do Fluminense, e o Sport, que tinha a ausência do Wagner Love, o que o Anderson fez? Um zagueiro no lugar do centroavante. E o time fica mais perigoso com 3 zagueiros em vez de 3 atacantes. Você vê como é que é o futebol, né? Pode ser assim, dependendo da circunstância, dependendo da característica do seu adversário. E o São Paulo, pela primeira vez na vida, com o Dorival, jogou contra um time de 3 zagueiros. O Grêmio tem 3 zagueiros próximo ao adversário. E o que acontece com 3 zagueiros? Você praticamente não consegue molestar o adversário na bola aérea e o adversário te molesta na bola aérea. Ele tem sempre superioridade de altura. E esse era o jogo do Sport. Bola parada. Dane-se ideia, bola parada. Pode, não pode? Pode. Pode. E essa situação, o São Paulo tomou o gol da virada no início do segundo tempo. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Juro por Deus. 50 mil pessoas a favor. A comissão técnica e os jogadores decidem jogar para administrar a derrota de 2-1 desde os 6 minutos do segundo tempo. Isso para mim não existe. Até porque a escalação em campo, com as trocas e tudo mais, ela não tinha jogadores capazes de defender uma desvantagem mínima. E o que acontece? Se tem um adversário que vai tentar 1, 2, 3 na bola aérea, ele pode fazer o terceiro gol. Pode ser na última bola, na penúltima bola, em qualquer momento. E foi assim que o São Paulo tomou o castigo muito bem tomado do 3-1. Numa jogada parecida. A gente sabe com uma troca de um zagueiro por outro e tal. Segundo melhor cabeceador. Pelo melhor cabeceador, você está simplesmente trocando 6 por meia dúzia. É a troca do Diego Costa para o Arboleda. E o Sport... E acho que o São Paulo só não foi eliminado, que eu acho que seria um resultado que estragaria a temporada, comprometeria a temporada, como foi o caso do Atlético. Vai acontecer, já comprometeu. O São Paulo com requintes piores, em sua casa, com 50 mil pessoas. Só não aconteceu isso porque a torcida no campo, ela soube entender que ainda existia uma chance. Porque fosse um ou outro, falava, xinga o time, vai o time. Então, não, tem o 3-1, acaba o jogo, e houve um incentivo do estádio tal que o São Paulo foi bater os pênaltis e converteu as 5 cobranças, mesmo os caras da base batendo pênalti com uma confiança, porque não é simples. Méritos para o Wellington Rato, que é o primeiro cobrador. Por quê? O Wellington Rato, reserva.
O Ayrton Rato nunca tinha jogado com 50 mil pessoas a favor de uma de seus pênaltis. E o Ayrton Rato estava enfrentando o goleiro que era companheiro dele até o ano passado, que conhecia ele, o Renan. Como é que ele bate, E o cara, não, dá a bola que eu vou bater, e ele bateu o primeiro pênalti. A partir do primeiro pênalti, aí a coisa dá uma mudada. Aí o Rafael pega um pênalti e passa. Ele jogou aquela decisão contra, inclusive, né? Contra o Atlético, o São Paulo é Atlético Goianiense, no Morumbi contra. Isso. Bateu o pênalti, fez o gol também, na Sul-Americana ano passado. Aí, Tironi, o rescaldo disso. E tem coisas cabalísticas, né? Depois um maio perfeito, invicto, primeiro dia de junho, primeira derrota. Primeira derrota que não elimina, classificou. Se ela serve para escancarar, os limites totais que o time do São Paulo continua tendo. A gente falava assim. 2, que o Dorival tem que ter algumas alternativas táticas a times que agora já sabem como o São Paulo dele joga. 3, que o São Paulo precisa recuperar jogadores para ter possibilidades diversas na temporada. Talvez a derrota tenha acontecido num momento bom, num momento único, num momento em que ela não foi eliminatória. Agora, o que a gente sempre frisava aqui, os jogos mais difíceis começam a acontecer agora, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. O Dorival, no período invicto, ele também pegou adversários mais acessíveis. É por isso que a gente citava a importância da outra virada da temporada, no mês que começa do Corinthians. O Corinthians pegou, depois de ter ido ao fundo do poço, o Flamengo, o Fluminense, o Atlético Mineiro. O Corinthians já pegou adversários grandões. O São Paulo vai começar a pegar São agora. Paulo, Grêmio fora, Tolima em casa, Palmeiras em casa. Aí pausa, Atlético, né? Aí pausa. Pausa, né? Atlético em casa, Paranaense, Cruzeiro fora, Tigre em casa, Fluminense em casa e o Bragantino fora, que não tem sido fácil para o São Paulo nos últimos... A única coisa aí, né, Massa, que pode ajudar a pausa e as poucas viagens. Né? Isso. São Paulo que fez o continente sul-americano. Vai jogar com o Porto Cabejo de novo. Agora, mas é uma nova fase do trabalho do Dorival, tanto pela dificuldade do adversário quanto a questão do treinamento, aprimoramento, circunstância. Achei ele, digamos, pela primeira vez desconfortável numa entrevista, porque tinha muito a explicar, e num misto de alívio e surpresa, pelo que ele viu, porque a coisa passou por um fio, cara, né? Por um pênalti perdido ou um pênalti convertido. Então, o São Paulo, que ontem tomou 3-1, foi pros pênaltis. Meu querido Souza, você que disse no seu Instagram que não era pra classificar. Mas não era mesmo. Um time que toma 3 gols em casa contra Contra o quê? Contra o Sport. O Sport é campeão brasileiro de 87. Beleza, mas tá na segunda divisão. Tá jogando a Série B. Time que toma 3-0. Vocês já caíram também. Não, nunca. Já. 91 caiu. Não, 91 caiu. Acabou, caiu não. Caiu 91. Nunca caiu. Desse mal aí a gente não sofre. Desse mal aí. Não, que Paulistão, para com isso, Veloso. Vou disputar o amarelinho. Para com isso. Isso daí é igual o Mundial do Palmeiras, ninguém nunca viu. Não, entendeu? isso aí todo mundo viu. Aí foi televisionado esse campeonato de segunda divisão. Para com isso. Todo mundo viu. Para com isso. Todo mundo viu o quê? Foi televisionado o módulo amarelo que ficaram na segunda divisão. É igual o brasileiro de vocês, vocês mandaram pro fax. Qual o brasileiro? Vocês têm 10 brasileiros. 11 brasileiros. Vocês têm 2 brasileiros que vocês jogaram 4 jogos. Vai reclamar na CBF, tá lá na CBF, reclama lá. Não vou reclamar não. Vai reclamar na FIFA. Reclama na FIFA que não dá o título pro Palmeiras. Já deu. Do Mundial. Já? E tirou. O time do São Paulo é um time competitivo, mas ainda não é um time confiável. Não é um time confiável. O time que faz a torcida ir pro estádio, botar mais de 40, sofrer ontem, tirar uma vantagem, deixar o Sport tirar uma vantagem de 2-0 em casa e levar o jogo pros pênaltis. É muito ruim isso aí. O Rafael sendo um dos principais jogadores em campo. Então, pegou o pênalti, né? Pegou o pênalti, o São Paulo esse Sapino joga muito, hein, velho? 4 gols de bola parada em 2 jogos. O Pica-Pau, assim. O Pica-Pauzinho, isso é o triste, hein? Não foi, Ju? Não foi não, Veloso? Não, os dois Pica-Pauzinho. Não tão legal não, hein? Não, tão bem, sim. Tão bem. Tão bem demais. Na verdade, eu penso diferente. Sabe como que eu penso? Não sei se o Fernandinho e o Veloso. Não, são 2 jogos? Sim. Cara, se são 2 jogos, eu ganhei fora, perdi em casa e ganhei nos pênaltis e estou classificado, eu preciso observar o que eu errei. Mas o objetivo, eu consegui. Queria repercutir a entrevista forte que o Kaká deu ao Denilson Show. Denilson tem um podcast e convidou o Kaká para participar. Curiosidade, Kaká é ídolo do São Paulo e segue muito próximo do tricolor, ele é inclusive sócio
do clube e tem participado de campeonatos entre sócios por lá. O Kaká respondeu da seguinte maneira sobre o que pensa do São Paulo de hoje, abre aspas. O momento de campo que o São Paulo atravessa é muito bom. Gostaria que esse momento fosse correlacionado com a gestão. O que estamos fazendo com esse dinheiro? Como estamos investindo? A dívida tem diminuído? Estão montando bons times e ganhando títulos? Pergunta o Kaká, que completa. É isso que eu gostaria de ver no São Paulo e nesse momento não está acontecendo. Você concorda com o Kaká? Entende que as críticas são justas? Vale a lembrança de que Júlio Casares é o presidente do Tricolor. Ele está no seu 3º ano de mandato, 3º e último. Vai haver uma eleição para presidente no fim do ano e tudo indica que ele será reeleito. A dificuldade é grande, as dívidas de fato não foram reduzidas, embora o passivo que ele assumiu, especialmente deixado por Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, foi dos mais impressionantes e assustadores. Eu só vou falar se o jogador estiver aqui dentro, quando ele for contratado, quando for definida alguma situação. Segundo, eu não fico insistindo, pedindo nada, porque eu tenho sempre na minha cabeça que a minha obrigação é trabalhar com aqueles que estão, valorizando aqueles que aqui estão, e jamais vou sair aqui na frente, no microfone, jogando qualquer coisa que não seja de minha responsabilidade, ou seja, transferindo uma responsabilidade. Jamais faria isso. Terceiro ponto, o São Paulo, uma equipe como São Paulo, uma equipe como Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco, enfim, tem que estarem atentos ao mercado a todo momento. Nunca se saia, nunca esteja encolhido para o mercado, sempre esteja atento, porque toda e qualquer possibilidade tenha que ser aproveitado. É um momento em que você possa qualificar um grupo e um elenco. E o São Paulo não foge a essa regra. Nós estamos atentos ao mercado, mas não necessariamente buscando esse ou aquele nome, esse ou aquele elemento. O que é uma necessidade urge a contratação no São Paulo? Não sei se tem uma necessidade. Assim, o São Paulo acaba de contratar o Alexandre Pato. Reforço ou contratação? Certo, contratação, né? Você sabe se vai ser reforço, né? Então, talvez precisasse de um atacante com essas características. Além do Pato? Não. Aí quando você acerta um contrato com o Pato, você imagina que já não tem mais a necessidade. Acho que o Dorival pontuou muito bem. Um técnico, principalmente o que acabou de ser contratado, ele tem que fazer, antes da proposta financeira, olhar quem eu tenho aí. Também me interessa trabalhar? Me interessa, então vamos. Então eu acho que a resposta dele é muito boa. Então, pessoal, a pataquada de ontem, né? O vexame, a vergonha, você pode usar a expressão que você quiser. Ainda tá meio quente na memória. O torcedor tricolor voltou a ficar preocupado, né? Porque ontem foi por um fio. Graças ao goleiro Rafael aí a gente continua na Copa do Brasil. Lembrando que o sorteio será na semana que vem. E os próximos confrontos serão dia 5 e 12 de julho. Então o Dorival tem bastante tempo aí para acertar a equipe. Mas os desafios não param. Domingo tem um jogo contra o Grêmio às 4 da tarde. Depois Tolima para decidir vagar na Sul-Americana. E Palmeiras no Morumbi. Então agora é a hora da verdade. Esperamos que o São Paulo não seja tão displicente quanto foi no jogo de ontem. E consiga aí voltar aí a ter as atuações que vinha tendo, né? Não eram maravilhosas, mas vinha dando resultado. Mas é preocupante. O próprio Dorival chegou a falar de mercado da bola, mas tipo, nem tchá nem tchum, né? Mas sabe-se que o São Paulo está atrás do Marinho e deve estar atrás de mais oportunidades de mercado, isso não tem a dúvida, porque o elenco é limitado, né? A gente sabe, mas se todo mundo jogar concentrado, focado, fechando a casinha, a gente pode bater de frente com qualquer um. Agora, daquele jeito que foi ontem, sem condições. Então é isso, é o São Paulo aí juntando os cacos, ainda que com a classificação, e vai viajar agora para o Sul para pegar o Grêmio. O Renato Gaúcho já deu coletiva aqui, já sabe como vai jogar, já está de jogo do São Paulo há tempos. E é o que foi dito, agora as equipes adversárias conhecem como o São Paulo joga, né? Então agora as dificuldades serão maiores. E lembrando aí que, por exemplo, o Sport jogou com 3 zagueiros e forçou na bola parada. Os últimos 12 gols sofridos pelo São Paulo, 11 foram pelo alto, exceto aquele gol do Curitiba. Então, assim, é bem preocupante, né? Esperamos aí que o Dorival aí possa acertar a casinha e domingo o São Paulo possa fazer uma boa partida. Eu acho, na minha opinião, que é obrigação, independente de ser o Grêmio ou não, porque o pataquada, o que eles fizeram ontem foi um absurdo, né? Quase
talvez poderia ter sido a maior vexame, a maior vergonha da história de São Paulo. E olha que a gente teve o time do WhatsApp do Mirassol, hein? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPC, passando para vocês as notícias, novidades, atualizações do São Paulo Futebol Clube, que não para, até porque fim de semana tem São Paulo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que São Paulo é o 3º lugar. Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O canal chegou a 40 mil inscritos, minha gente. Agora rumo aos 41, né? E assim por diante. E não deixe de deixar aquele likezão e seu comentário, né? Quais são as suas expectativas aí para o São Paulo contra o Grêmio no Brasileiro, no domingo, às 16 horas da tarde. Então é isso. Saudações e colores, uma ótima sexta-feira e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.